Se vai embora! Hoje é dia de VPR, porque a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso, a voz do povo é a voz de Júnior Silva. Júnior Silva. Um Beijo, grande Júnior. beijo pra você que tá sempre aqui. Amor, ele tá sempre aqui. É ele e o Marcelo, Júnior? que eu já Ô, sei, Júnior. ele tá sempre comentando. A gente não consegue, né, responder todos os comentários sempre, mas a gente sempre tá de olho pra poder produzir conteúdo em cima disso. E aí, Júnior falou o seguinte: gente, cadê os vídeos de VPR? Saudade das dúvidas alheias. Ele tá sempre incentivando a galera, além de engajar, ele incentiva a galera a engajar também, como ele fez nesse comentário aqui. E aí, Júnior fez uma pergunta. Queria perguntar pra vocês quanto tempo demoraram pra resgatar o dinheiro investido no intercâmbio, 3 mil euros ou 35 mil reais de cada. Beijo e se vai embora. Se vai embora. Menino, então, eu acho que os 2 anos, né, amor? Se a gente for contar... 2 assim, anos, é. O 2 primeiro anos. ano foi de adaptação. Teve períodos que Rafa não trabalhava, períodos que eu não trabalhava, períodos que Rafa tava num trabalho bem lascado. Então, assim, teve Um vários... sustentava o outro, né? Tinha essa importância do casal em si, porque quando eu tava ganhando um pouco menos, Indy sustentava mais. Quando Indy tava ganhando um pouco menos, eu sustentava um pouco mais. Então, como tinha esse equilíbrio assim, a gente conseguiu juntar o dinheiro que a gente investiu. né, O amor? primeiro ano a gente tava ali achando um trabalho legal, e depois fez o curso de segurança, foi um investimento, a Rafa pagou mais de 500 euros, né, com todo o processo do curso de Mais de segurança. 600 euros eu paguei. Eu fiz um investimento, no caso, para ser segurança na Irlanda. E depois eu passei a ganhar um salário um pouco melhor do Que que eu aí tava foi ganhando quando antes. melhorou, quando a gente conseguiu juntar mais dinheiro, quando o Rafa conseguiu trabalhar como segurança. Só que aí foi depois de 1 ano, por isso que eu falei que foi 1 ano de adaptação. Então, eu acho que no geral, esse dinheiro que a gente investiu foi mesmo recuperado depois dos 2 anos ali, no final mesmo do intercâmbio. Depois dos 2 anos. E era assim, a gente, como teve a pandemia, a gente não viajava bastante, a gente não viajou muito. A gente fez umas 4, 5 viagens, não foi, amor? Da Irlanda. A gente conseguiu juntar esse dinheiro também por causa disso, porque o foco também era refazer o dinheiro que a gente tinha investido. Então vai dessa de dedicação também. E no nosso caso, particularmente, foi um investimento em equipamento pro canal. Exatamente, a gente Então também a gente fez gastou um bom dinheiro, né? A gente conseguiu juntar dinheiro e ainda conseguiu fazer uma grana do equipamento que a gente utiliza hoje para poder trabalhar, no caso computador, um celular bom, o drone microfone também. A gente fez um investimento alto. E né? foi um investimento alto. Então a gente conta também esse dinheiro que a gente recuperou, o dinheiro que a gente investiu nesses equipamentos, porque são mais baratos do que no Brasil, né? Mas ainda assim custaram um valor quando a gente foi comprando aos poucos. Quando você olha hoje, custaram ali o quê? Uns 4 mil euros de equipamento, talvez? Mais ou menos uns 4 mil euros de equipamento, que dá pra comprar bastante coisa, porque o poder de compra é alto. E teve o dinheiro também que a gente tá utilizando hoje pra poder ser a nossa reserva, né? Porque a gente hoje é nômade digital, mas a gente precisa ter uma reserva caso alguma coisa aconteça com a gente, né? Então acho que depois de 2 anos ali, você se organizando, se planejando, mantendo o foco, viajando também, nós viajamos, amor, na verdade, para 4 países. 4 países a gente 4 viajou. países a partir da Irlanda. Acho que se não fosse a pandemia, a gente teria viajado mais, talvez não teria juntado tanto dinheiro. Então, assim, a gente foi descobrindo as fases e depois de 1 ano que a gente tava conseguindo mesmo juntar dinheiro. O primeiro ano foi um pouco de perrengue. Foi perrengue, verdade, porque a gente gasta bastante quando a gente chega. Mas depois só foi bonança, né, mano? Amém, axé. Aí a gente conseguiu, depois de 1 ano, se equilibrar financeiramente, porque nos primeiros meses a gente conseguiu juntar muito pouco dinheiro. Aí depois desse primeiro ano, em que quando o Rafa conseguiu o trabalho de segurança e depois também que comecei a trabalhar no Tesco, foi que deu uma estabilizada e a gente conseguiu juntar um pouco mais de dinheiro. Um beijo aí pra Kimalu Ateliê de Tranças. Beijo, Kimalu. Ó, falou o seguinte: oi, queria saber como é a questão do visto de vocês. Depois de sair da Irlanda, ela tá perguntando em relação ao visto, porque pra quem não sabe, quando a gente mora em outro país, a gente precisa ter um visto, né? Um visto de residência, um visto de permanência, enfim. Depois de sair da Irlanda, vocês rodaram outros países e vieram ao Brasil. A gente sempre Tem a sensação de que se voltar ao Brasil, não entra de novo facilmente. Como que se regulariza o status e qual o país... O nosso visto, a gente tem um visto em Portugal de residência, porque a gente abriu uma empresa, é o visto D2. A gente já fez um vídeo explicando mais ou menos como é que funciona esse processo, mas basicamente a gente abriu uma empresa em Portugal, e por abrir uma empresa em Portugal a gente tem um visto com validade ali, a primeira vez de 2 anos, depois a gente pode renovar para mais 3 anos, e totalizando 5 anos a gente pode dar a entrada na nossa cidadania portuguesa. Então todo mês ali, para ter esse visto, a gente tem que contratar uma contadora portuguesa, a gente tem que pagar um imposto de Portugal, e é isso que faz com que a gente tenha o visto de residência em Portugal. Foi um dos meios que a gente encontrou para poder continuar legalmente aqui na Europa. A gente gastou um dinheirinho ali em torno de 5 mil euros, mais ou menos. E por Portugal fazer parte do espaço Schengen, a gente pode também circular, né, entre os outros países, porque só com o passaporte brasileiro a gente pode ficar só 3 meses dentro do espaço Schengen. Mas como a gente tem um visto de residência dentro de um país que faz parte desse espaço,
fácil a gente também ter livre circulação pelos outros países. Então quando a gente foi pro Brasil, a gente já tava com esse visto na mão. Então não tem problema, a gente já tava regularizado, não tem problema a gente ir no Brasil e voltar. Se esse é seu medo, se você tiver um visto, por exemplo, de estudante na Irlanda, você pode ir no Brasil visitar e voltar também, tá? Se você tiver com visto ali dentro da validade, tudo certinho, quando você voltar, não tem problema, não podem te barrar para você voltar ao país. E outra coisa importante, quando a gente tem esse visto de residência, a gente pode trabalhar em Portugal. A gente não pode tirar esse visto de residência em Portugal e trabalhar em outros países. Eu e Indy tá em Budapeste agora porque a gente está na modalidade de nômade digital. Então a gente não depende de um emprego, de ser contratado por uma empresa para poder estar ganhando salário. Então por isso que a gente passa um período aqui, passa um período em outro país também. Mas o visto de residência de Portugal é para Portugal, apenas Portugal. Mesmo Portugal fazendo parte do espaço Schengen. É uma pergunta bem frequente até, tipo, eu tenho visto de Portugal, posso trabalhar na Irlanda? Ou vice-versa? Não, gente. Quando você tem um visto na Irlanda, você pode fazer as coisas da Irlanda. Portugal, trabalhar em Portugal. Então cada país tem seu visto, então você para trabalhar registrado numa empresa e tal, você precisa de outros documentos que você só tem quando você tem um visto naquele lugar, um visto que te permita ali morar, né, o visto de residência. Exatamente. Depois que você passou ali 5 anos pagando imposto, aí você vai dar entrada no seu processo de cidadania, aí a partir daí, quando você tiver a sua cidadania, você vai poder ir para outros países, vai poder trabalhar, vai poder circular livremente ali dentro do espaço da zona Schengen e ter o direito de um cidadão europeu. Ou seja, gente, se puder, consulte se na família de vocês tem algum europeu para vocês tirarem um passaporte, né? Um passaporte que eu falo é uma cidadania, no caso europeia, porque se você tiver, top, você vai ter a europeia e vai também ter a brasileira, a depender do país que você for tirar. Então ter uma dupla cidadania facilita muito a vida de quem quer estar viajando e você tem o poder de ir e vir para outros países e tem o direito também de trabalhar, com uma coisa que é incrível que a gente está buscando aí nesse processo como nômades digitais. Outra coisa que você pode ficar com dúvida e se perguntar, se vocês estavam na Irlanda, por que vocês não fizeram esse processo na Irlanda? Por que vocês foram para Portugal para ter um visto? Porque para nós brasileiros é mais fácil ir para Portugal fazer esse processo. Se a gente fosse fazer na Irlanda, por exemplo, a gente não poderia abrir uma empresa para poder ter um visto, sendo estudante, no nosso caso, como a gente era estudante. A gente tinha um visto de estudante, mas esse visto tinha limitações. Então muita gente faz esse processo, acaba o intercâmbio da Irlanda, vai para Portugal, porque lá você tem uma facilidade a mais para poder ter um visto de residência e a partir de lá fica o período ali dos 5 anos para poder dar entrada no processo de cidadania, né? É porque em Portugal tem mais opções de visto, então poderia ser um visto também de estudante lá, que mesmo assim, com 5 anos estudando lá, você consegue a cidadania depois, que não é o caso da Irlanda. E nas nossas pesquisas ficou mais fácil o processo de continuar na Europa com visto em Portugal e também seguindo o propósito que a gente quer, que é depois ter um passaporte europeu. A gente poderia ter continuado na Irlanda com o visto de estudante, porque a gente pode ficar como estudante na Irlanda, sendo estudante no total 7 anos. Então a gente ficou ali 2 anos como estudante de inglês, poderíamos ter renovado o visto para fazer uma faculdade, uma pós-graduação, só que esse não era o nosso intuito, continuar como estudante. Muita gente também faz esse processo, chega lá, fica como estudante, mais tempo, faz uma graduação para tentar um emprego que vai te dar um visto de trabalho. Só que a gente não queria dar esse rolê inteiro, então a gente decidiu pegar o dinheiro que a gente investiria numa faculdade lá e abrir empresa em Portugal. E esse lance de cidadania completa também com a pergunta que Renan Canhasse fez. Um beijo, Renan. E para quem tem a dupla cidadania para o full time, mas não tem o inglês? Como o Rafa estava explicando, quando você tem, né, a dupla cidadania, você pode chegar num país do espaço Schengen ou da União Europeia também e tentar trabalhar ali, porque você já tem um passaporte europeu. Então, por exemplo, no caso da Irlanda, que foi no vídeo que ele comentou, o inglês, gente, acaba sendo de menos. Hoje em dia, na Irlanda, por exemplo, é mais fácil achar emprego do que achar acomodação. Não que você não precisa aprender inglês, precisa, a língua oficial lá é inglês, você precisa falar inglês para poder se comunicar, para achar trabalho, é muito importante. Mas se você estiver disposto a aprender e chegar ali, né, no início, sem tanto inglês e tal, e aprendendo, não pode ficar lá 2, 3 anos sem aprender. Mas se você acabou de chegar e tá procurando trabalho, é possível achar sim. Eu falo isso porque eu e Rafa chegamos, né, eu cheguei com inglês quase zero, Rafa chegou um pouco melhor que eu, mas o inglês não era lá essas coisas também, e nós conseguimos emprego mesmo assim. E a gente vê várias pessoas nesse mesmo processo. Então é importante que você estude muito desde já, se quer sair do Brasil, mas no caso da Irlanda, por exemplo, que é onde a gente teve essa experiência de estudar e trabalhar, é possível sim achar trabalho quando você não tem tanto inglês. E Budapeste é uma das cidades, a gente já falou isso, mas vai repetir de novo aqui, ó, uma das cidades mais lindas da Europa. Tem bastante coisa para fazer aqui e uma das coisas que chamou a atenção da gente foram esses
esses barcos, assim. Esses barcos são restaurantes que você pode pegar, ele sai daqui. Aí, em cima dele tem algumas piscinas também. Aí você pega ele, vai pelo Danúbio até a outra parte lá. A gente não fez ainda. Transporte público também aqui é incrível. Tem esses trans, tem o trem que é por baixo, tem ônibus, bicicleta, enfim. É uma cidade muito interessante para fazer um turismo, tem bastante coisa para fazer. Isso até casa com o que Vitória Keren falou. Ninguém bota fé na Hungria, é um dos melhores países da Europa. É lindo e barato, a moeda é muito baratinha, aproveitem bastante. Olha, a gente está aproveitando, viu? Aqui, esse local que a gente está passando aqui agora, ele fica bem próximo à nossa casa. Ali é o Buda Castle. Aqui passa o trem, né? A gente comprou um ticket, né? Que a gente pode pegar o trem, o metrô, todos os sistemas de transporte público a gente pode pegar. E a gente só pagou 25 euros, bem baratinho. Aí a gente sai pra andar assim, vai gravar vídeo. Inclusive a gente tem que explorar bastante aqui de Budapeste. A Valneide Lima, ela perguntou o seguinte: meu filho está faltando 3 anos para terminar a faculdade de engenharia de computação e gostaria de aperfeiçoar o inglês e trabalhar na sua área. Será que tem? A gente recebe muita pergunta em relação ao trabalho, por isso a gente fez um e-book para trabalho na Irlanda, né? Ela fez essa pergunta em um vídeo da gente que a gente estava falando sobre trabalho na Irlanda. Eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo, é gratuito esse e-book, a gente ensina como é que você pode procurar trabalho por lá. E em relação à área de engenharia da computação, é uma área muito boa, né? Envolve a área de TI, né? Tá tudo junto ali. Mas se você tem alguma área específica e tem dúvida em relação a essa área, comece a pesquisar dentro do LinkedIn e dentro dos sites que tem dentro do e-book para você saber mais ou menos quantas oportunidades estão sendo oferecidas por lá. Está de olho no LinkedIn, gente, é muito importante se você quer arrumar um emprego aqui na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que seja, porque esses países, principalmente aqui, utilizam muito o LinkedIn. Então, entrando no LinkedIn, você vai saber se tem muitas oportunidades, como é que são essas oportunidades dentro da sua área, porque dentro de cada área vai ter uma especialidade. A gente estava falando uma coisa aqui, a gente está passando por um Starbucks aqui. E o período que ela trabalhou no Starbucks foi um período difícil, né? Tipo, porque ela tinha que se adaptar, enfim, ao idioma, a correria do dia a dia, tinha que abrir o Starbucks. E trabalhar hoje, muito feriado, trabalhar feriado, trabalhar sempre, gente, pra trabalhar quase todo dia. Trabalhava muito. E hoje, passando aqui ou entrando para tomar um café, a gente, poxa, um dia a gente estava na fase da pessoa que está atendendo, a gente estava trabalhando com isso. Limpando, servindo café, correria. Né? Pra mim, o maior desafio no início do Starbucks foi realmente a língua, porque eu consegui lá o trabalho com 3 meses de intercâmbio. E, gente, eu não sabia. E foi o que fez Indy desenvolver bastante o inglês, não foi, amor? Foi o trabalho do Starbucks. Mas até eu me adaptar, principalmente com a língua, foi muito difícil. Eu não conseguia argumentar, às vezes havia coisa errada, assim, mas eu não conseguia argumentar. Aí depois também já até discuti com gente lá. Depois que você aprende inglês, né, você fica todo nojento. É o que o Júnior perguntou, né, desse lance de recuperar o valor investido. Hoje, a gente tá colhendo muitos frutos de tudo que a gente plantou lá na Irlanda. Isso tudo que já tá sendo todo o possível. Trabalho que a gente fez lá, os dias que a gente ficou sem dormir, as madrugadas que a gente ficou acordado trabalhando, porque já teve semana que eu cheguei a trabalhar 70 horas. Então tudo isso a gente está colhendo, os resultados disso a gente está colhendo hoje através desse estilo de nômade digital que a gente tem. Né, e ainda assim, tipo assim, a gente trabalhava nos nossos trabalhos lá. Eu trabalhei no Starbucks, foi um dos trabalhos, foi o meu primeiro trabalho registrado. E também trabalhava produzindo conteúdo, porque foi muito bom a gente ter produzido conteúdo lá. A gente ficava, né, naquela, meu Deus, eu não aguento mais, eu não tenho como gravar vídeo, eu não tenho o que falar. Tipo, na época da pandemia, a gente tinha que ser muito criativo para produzir conteúdo. E às vezes a gente tava muito cansado e tal. Eu e Rafa deixava de sair para produzir conteúdo. Mas hoje a gente vê o quanto Você Vai Embora cresceu e ajudou as pessoas. Ajudou muita gente. Muita gente foi pra Irlanda ou foi para outros países através do que a gente veio falando, através das dicas que a gente trouxe. Então, fazer parte também disso pra gente é muito importante. Quando a gente encontra alguém na rua, essa pessoa fala: poxa, você me inspirou bastante, eu tô morando aqui hoje por causa de vocês. Pra gente é muito recompensador. Então, se você tá aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Não deixa de clicar nesse botão de gostei, porque quando você clica no botão de gostei, você ajuda muito a gente aqui na divulgação do canal. Segue a gente também no nosso Instagram, o @sevaibora, e continua acompanhando todos os vídeos e comentando bastante, porque são os comentários de vocês que fazem os vídeos aqui do canal, né? Quem sabe a gente manda um beijo pra você num outro VPR e responde a sua pergunta. Então comenta aqui, que se a gente não responder diretamente no VPR, fica atento a todos os vídeos, porque a gente tá sempre trazendo conteúdo informativo, ajudando, vivendo experiências e compartilhando com você. Isso aí, um beijo grande. Um cheiro, se vai embora. Se vai embora.